vazante e vai falar sobre Ruth. Você vai falar sobre essa mulher. E aqui nessa palavra, aqui no comecinho dessa palavra, fala sobre... Abre sua Bíblia, todos abriram? No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orpa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem marido. Quantas pessoas hoje se encontram só, sem marido e sem os filhos? Tem pessoas que se encontram só, mesmo tendo filhos e mesmo tendo maridos. Às vezes nós mulheres, olhando para nós mesmos e observamos que talvez nós temos pouco valor, até mesmo dentro da nossa casa. Essa mulher, ela perdeu o marido e perdeu os filhos. Existem mulheres que têm marido, mas é como se ela não tivesse. Tem mulheres que têm filhos, mas é como se ela não tivesse. Porque hoje o valor da família está totalmente denegrido. O valor da família hoje se tornou nada. E quando eu e você, como igreja, não trouxer isso para dentro da igreja, mostrando a valorização de uma família, de uma mulher dentro do seu lar, isso vai se perdendo gradativamente. Isso vai passando de geração a geração e aquilo se torna normal. Eu quero te dizer que isso não é normal. Conheço pessoas que têm marido, mas não dormem com seu marido. Tem pessoas que têm filhos, mas seus filhos não respeitam seus pais. Essa mulher não. Aquele povo saiu de Israel porque havia fome naquele lugar. Mas qual que era a lei do povo de Israel? Eles não poderiam coabitar com outros povos que não serviam a Deus. Isso que está escrito dentro da palavra de Deus. O povo de Israel não era para se misturar com os povos pagãos. Mas o que o marido dela fez? Viu que a fome chegou a Israel, pegou toda a sua família e partiu daquele lugar. E saiu da terra da promessa. Às vezes nós queremos sair da terra da promessa. Talvez a gente não quer se importar o momento que estamos passando. Vamos falar a verdade. Quantas pessoas estão fugindo já para os Estados Unidos, para o Paraguai? Por quê? Não quer suportar o que está passando dentro da nação. Quer ir embora? Não, Deus. Eu vou embora porque olha só o que está acontecendo no nosso país. Olha só a justiça. Senhor, não existe mais justiça. Olha o que está acontecendo. Nem petróleo nós não vamos ter mais. Daqui a pouco não tem gasolina. Daqui a pouco não tem comida. Então qual é a tendência do ser humano? É fugir. É fugir dos apertos.
E nós precisamos entender que eu preciso enfrentar. Eu preciso enfrentar os apertos. Eu preciso entender que meu país está passando por essa situação, mas eu não sou sustentado pelo homem, eu sou sustentado pelo Senhor dos Exércitos. A gente também está perdendo a fé. Isso está aqui dentro, está dentro da casa de Deus. A gente quer arrumar um escape para tudo. Chegou o aperto, chegou a lapidação, o que a gente está fazendo? Senhor, vou passar para o outro. O outro é mais forte do que eu não consigo suportar isso não, Senhor. Perseguição, acabaram de louvar aqui, a perseguição não parou a igreja do Senhor. Mas não é isso que nós estamos vendo. A perseguição está deixando o povo cada dia mais debilitado, né? Abrindo mão de tudo, perdendo tudo, para não enfrentar a situação. E aquele homem saiu e foi para a terra de Moabe. Foi viver no meio dos moabitas, que eram pagãos, que não criam no Deus vivo. E aí os seus filhos se casaram com duas moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. E a gente vê que provavelmente quando Elimeleque reuniu a família para dizer assim, olha, nós não vamos ficar aqui mais. Nós vamos partir porque nós temos terra. E eu já juntei um bom dinheiro, nós deixamos essa terra que nós temos aqui e a gente parte. Provavelmente teve uma reunião familiar lá. Provavelmente ela disse, não, meu marido, não vamos não. Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que ressuscita os mortos, que abre o mar vermelho, que faz maná cair do céu, que não deixa voltar o calçado dos pés, que as roupas não se gastam. Aleluia. Mas ela era só uma no meio dos três. Partiram e foram viver no meio daquele povo pagão. E provavelmente o exemplo era diferente da conduta do esposo e dos filhos. Porque a gente vê que depois que o pai partiu, depois que o pai morreu, o que é que os filhos fizeram? Se casaram. Se casaram. Ela continuou falando o nome do Deus Todo-Poderoso. Ela continuou professando Deus. Ela continuou dando exemplo no meio daquela situação toda, no meio daqueles deuses pagãos. Ela não abriu mão do Deus que ela servia. Mas hoje está bem diferente. Hoje a gente vê que de repente você está numa rodinha de pessoas, a pessoa começa a conversar um assunto, você também entra naquele assunto. E não seria assunto para mim nem para você. De repente, fulano está fazendo uma fofoca. O que você faz? Você entra no meio também da fofoca. O fulano está falando mal do pastor. Aí você também dá uma pitadinha lá. Peraí, deixa eu dar uma pitadinha também. Ora, é só lá em Nova Ponte, não tem isso não, né? Então, Moabe continuou na mesma posição de mulher de Deus, independente do que estava acontecendo naquele lugar. E Ruth provavelmente olhou para aquela mulher e olhou e falou assim: eu quero ser como ela, eu quero viver como essa mulher viveu. Eu quero seguir o Deus que essa mulher serve. Existe uma diferença muito grande de quem
serve e de quem não serve. Às vezes nós queremos ser espelho para os outros, mas na hora que você começa a conversar, na hora que você começa a conhecer, você fala: misericórdia, não pensei que a pastora era desse jeito. Nós precisamos conhecer as pessoas que nós queremos seguir. Principalmente hoje tem esse Instagram, tem o Facebook, onde todo mundo segue todo mundo. E qual é a referência? Precisamos ter uma referência nas nossas vidas. Aí eu pego, a pastora, ela precisa ser minha referência na minha vida. Eu preciso olhar para ela e ver Cristo nela e dizer: Senhor, eu quero ser como essa mulher. Eu lembro muito bem quando eu morava em Berlândia. Eu olhava a pastora Cristina, e aí eu olhava para ela e eu falava assim: Senhor, eu quero ser como essa mulher. Achava lindo como ela pregava, como ela falava. Nossa, eu falei: Senhor, mas que fé é essa? Senhor, me ensina a ser como essa mulher. E o tempo foi se passando, e Deus não se esquece daquilo que a gente pede para Ele. Aleluia, glória a Deus. Um Deus, você acha assim: foi tanto tempo que eu falei isso com Deus. Deus provavelmente tem tanta coisa para fazer, não é assim que as pessoas falam? Ele tem tanta coisa para fazer. Mas diante do pedido do Senhor, Ele para. Ele para te ouvir, Ele para te atender. E é assim que tem que ser as nossas vidas. E aquela mulher, provavelmente, caminhando no meio daquele povo pagão, que não servia ao Senhor, uma terra distante do seu povo, provavelmente ela continuava adorando a Deus. Provavelmente ela era uma referência dentro daquele lugar. Onde mora a crente fulana de tal? Aonde mora fulana que não para de adorar o Senhor? Precisamos ser referência. Lá no seu trabalho você precisa ser referência. Precisamos entender isso. A partir do momento que você entende isso, tudo muda. Você não vai ser crente de aparência, porque tem crente de aparência. Mas o crente de aparência, ele cai rapidinho, ele desmorona rápido. Mas o crente fiel não. O crente fiel, ele permanece, ele continua. Está doendo, está doendo, mas eu vou continuar, eu vou prosseguir, Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não abro mão do Senhor. O que eles acabaram de cantar aqui? Qual foi a frase? Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Aleluia, glória a Deus. Ser uma mulher vitoriosa. Ruth não abriu mão. A partir do momento que aquela mulher falou: eu vou embora, vou voltar para minha terra. Ruth, órfã, eu também vou. Nós iremos com a senhora. Ela disse: não, minhas filhas, eu não posso casar e te dar filhos. E mesmo se eu pudesse casar, será que vocês iriam esperar até eles crescerem para que eles fossem seu esposo? Quantas coisas ela falou para aquela mulher desistir e voltar para trás. Mas Ruth não estava pensando no marido. Ruth não estava pensando em querer se casar. Mas talvez Orfa, sim. Talvez Orfa queria se casar. Ela queria ter um esposo. Ela queria construir uma família. A motivação dela era outra. E quando você vê a
Alguém pode ler para mim o que Ruth fala aí no primeiro capítulo, acho que 16 e 17, diz assim: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha a motivação dessa mulher qualquer. A motivação dela era cuidar daquela mulher. A motivação dela era estar morando com aquela mulher. A motivação dela era servir o Deus daquela mulher. E que aquele povo, que era o povo dela, seja o povo dela também. A motivação. Quantas pessoas têm a motivação errada? Eu quero ir para a igreja, eu quero servir a Deus, porque ela diz que Deus dá carro, Deus dá casa, Deus abre a porta de emprego, Ele faz tudo isso. Mas a nossa motivação não pode ser essa. A nossa motivação tem que dizer: Senhor, eu rasgo o meu coração, entra dentro de mim, faz morada em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando nós pedimos isso para o Senhor, sabe o que Ele faz? Ele abre e entra no seu coração. Aleluia. Porque às vezes dentro de nós existe uma tristeza, uma aflição que só Deus pode tirar, ninguém mais. Às vezes nós estamos procurando algo, mas você se encontrou hoje. Aleluia, glória a Deus. Você procurou em vários caminhos, em vários lugares, e aí a senhora olha no espelho e sente uma tristeza dentro da senhora. Mas Deus está dizendo assim: abre o seu coração. Aleluia. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer morada. É fácil nós darmos aquilo que está sobrando, aquilo que é resto. Mas dá aquilo que está aqui dentro. Dá o seu coração. É só o que a senhora tem, não é? Então dá Ele. É fácil nós darmos o que sobra. Está sobrando roupa, está sobrando sapato, batom, maquiagem, né? Mas dá o que você tem sono. Dai-me o teu coração. E Ruth deu o coração dela ao Senhor. Ruth, olhando para aquela mulher, o exemplo daquela mulher, não existe outra coisa melhor do que essa mulher serve. Não existe nenhum lugar da terra, seja debaixo da ponte. Minha filha, vem embora, você vai passar fome. Eu prefiro passar fome da senhora, mas servindo Deus da senhora. Aleluia, glória a Deus. Porque talvez a gente ache que a gente não pode passar fome. A palavra de Deus fala que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência. Mas a gente vê os heróis da fé, o sofrimento daqueles homens, o sofrimento daquelas mulheres, mas elas não abriram mão do Senhor. Talvez você fale assim: o livro de Ruth só tem 4 capítulos, tão pequeno. Porque aquela mulher foi fiel, aquela mulher tinha propósito. A intenção daquela mulher não era se casar, não era poder servir Deus que aquela mulher servia. E quando a nossa motivação é essa, eu quero te dizer com toda certeza, porque eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Que eu lembro quando eu era criança, e dos vários acontecimentos que já teve na minha vida, na minha infância, eu sempre falava assim: Deus, o Senhor um dia vai se lembrar de mim.
Eu nunca pedi a Deus para casar. Eu nunca pedi a Deus para ter filhos. Eu sempre pedi a Deus que Ele me salvasse. Que Ele tivesse misericórdia de mim. Que Ele pudesse entrar na minha vida e arrancar a tristeza que eu sentia, a dor que eu sentia. E quando isso aconteceu, isso não vem apenas, tipo assim, chegou e pronto, acabou. Quando isso aconteceu na minha vida, Deus falava assim para mim: perdoa o seu agressor, perdoa aquele que abusou você. Eu sempre lembrava e chorava. E a gente vê que nessa passagem de Orfa e de Ruth, Orfa chorou, Ruth também chorou, mas o choro de Orfa fez ela voltar para trás, mas o choro de Ruth fez ela avançar. Aleluia, glória a Deus. E assim foi também o meu choro. Ele fez eu avançar. Então o Senhor foi preparando todas as coisas. Eu casei, tive 2 filhas, depois Deus me deu mais 3 filhos. E tudo isso foi um processo na minha vida. E a partir do momento que eu entendi que tudo que Ele fazia era bom, porque às vezes nós ficamos lá no passado. Ficamos lá no passado só lembrando. Só lembrando e chorando, só lembrando e chorando, só lembrando e chorando. Eu posso chorar, mas eu não posso ficar no mesmo lugar. E eu também não posso retornar para trás. O choro é muito bom, ele lava a alma. Ele lava a nossa alma. Mas o choro precisa trazer algo novo nas nossas vidas. E a partir do momento que eu comecei a entender o meu chamado, o propósito de Deus na minha vida, eu servir ao Senhor, de dar o meu melhor para Ele, de fazer a obra dEle, tudo mudou na minha vida. Tem 20 anos que nós estamos em Nova Ponte, 20 anos chorando, mas crendo na promessa de Deus. Eu queria construir uma casa, né, pastora? Ia todo mundo para orar e chorar comigo. Era meu sonho construir uma casa. Eu tenho família grande, recebo muitas pessoas na minha casa. E sempre orando, sempre pedindo para Deus. Demorou 20 anos. 20 anos esperando, orando e chorando e avançando. Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir sua promessa. Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer, Senhor, essa vitória. E esse dia uma das minhas secretárias virou para mim e falou assim, ela me abraçou, estava me ajudando a arrumar meu closet. Ela me abraçou e falou assim, chorando: eles nunca mais vão falar que você é uma cigana. Eles nunca mais vão te humilhar. Porque mesmo eu sendo a mulher do juiz, se eu tirasse foto agora da casa, da última casa que nós estávamos morando, né? Só a misericórdia de Deus, né, pastor? Mas mesmo assim eu não parei de sonhar, mesmo assim eu não parei de acreditar que Deus ia fazer um milagre. Porque às vezes a gente acha que a vida de alguém é fácil. Porque é mulher do juiz, né? É porque é fulano de tal, porque é fulano. Não. Nossa vida é uma luta, é uma guerra. Principalmente nós que servimos ao Senhor. A partir do momento que você tem sinceridade, tem lealdade, não vai ser fácil a sua vida. Vai ser uma vida apertada, de choro, de subir no monte, desce no monte, sobe no monte, desce no monte. Vamos fazer 24 horas de oração.
processo na vida de Ruth. Ela indo para a terra de Israel, morando no meio daquele povo. Ela não ficou parada. Ela disse para a sogra dela: vou trabalhar para sustentar eu e a senhora. E a gente vê a preparação de Deus na vida daquela mulher para todas as coisas. Olha como Deus prepara para aquele que tem motivação certa, correta. A motivação daquela mulher levou ela para colher onde? No campo de Boaz. Ela não sabia que estava no campo de uma pessoa que pertencia à família do esposo. Mas você vê a direção que Deus dá. Aleluia. O direcionamento que Deus faz para aquela pessoa receber a sua promessa. Aleluia. Ela se tornou o povo. Aquele povo era o povo dela. A gente sabe que ela foi bisavó de quem? Do rei Davi. Uma mulher que não pertencia àquele povo, que não adorava aquele Deus, mas a partir do momento que ela aceitou Jesus como o único suficiente salvador da vida dela, o que aconteceu? Tudo mudou. Assim a minha vida e a sua vida. Tudo muda na nossa vida a partir do momento que você tem Ele como Deus da sua vida, como o Senhor da sua vida. Então a gente vê o caminhar daquela mulher, o processo de Deus na vida daquela mulher. Ela não fugiu, ela enfrentou todas as batalhas. Ela foi colher, você sabe qual que era o peso que aquela mulher carregava? Aí na Bíblia também tem falando sobre qual era o peso. Era 60 quilos. Aquela mulher carregava nas costas. E diz assim, que quando Boaz viu ela, perguntou: quem é aquela mulher? Quantas mulheres que havia no meio daqueles homens? Muitas mulheres, muitas servas. Mas o que Deus fez, os olhos de Boaz caíram em cima dela. E a partir do momento que aquele homem olhou para ela, a gente vê a presença de Deus na vida do homem. A gente vê a providência de Deus por causa dela. Ela não foi buscar um marido, ela foi buscar um sustento. Mas Deus preparou o quê? Um sustento. Um sustento. Ela foi sustentada. Aquela mulher com toda a sabedoria, ela começou ali colhendo, servindo, cuidando daquela mulher que não poderia estar no campo. Deus achou graça nela. E assim tem que ser Deus para conosco. Olhar para mim e para você e ver graça. Ver o cuidado que você tem com os outros. O amor que você tem pela obra de Deus. A gente quer receber de Deus tudo de graça. Tudo é graça. Tudo é graça, então tudo é de graça. Não, gente, custou. Ele pagou o preço. Não é porque Ele pagou, nós vamos ter que ficar sentados esperando, apenas chorando. Mas eu tenho chorado tanto diante de Deus, eu tenho pedido tanto diante de Deus. Mas qual é a atitude? Precisamos ter atitude. Hoje eu vindo de Nova Ponte para Vazante, os Antônio falou assim: vamos passar dentro da cidade e vamos almoçar num posto e abastecer. E nisso, nós passamos assim na porta de como se fosse uma galeria,
Ele disse assim, eu tinha passado já na porta. Ele disse, será que ele tem almoço? Eu falei assim, olha, acho que tem. Ele deu uma volta e paramos lá. E depois conversando com a atendente, a gente falando com ela e perguntando como que funcionava lá, que a gente achou a comida gostosa, né? E de repente, ela começou a falar que ela trabalha lá, que ela é isso, que ela é aquele outro, que sabe que é uma menina pequena. E aí ela começou a chorar. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela falou assim, eu também sou cristã. Eu falei, eu não caí aqui de paraquedas. O próprio Deus trouxe a sua providência. Fique na posição que Deus vai te exaltar. Deus faz nós mudar a direção para abençoar alguém. Então, com toda certeza, se Deus precisar mudar a direção de alguém para poder trazer a sua vitória, a sua bênção, Ele vai trazer. Através da morte daquela família, do provedor, dos homens daquela casa, Deus não deixou aquelas mulheres desamparadas. É isso que eu estou entendendo, Deus não desampara ninguém. Mas Ele precisa ver a motivação do nosso coração. Qual que é a motivação que você serve a Deus? Qual a motivação que você quer ter uma família? Quando você pega um livro de Samuel, o primeiro capítulo, a gente vê quem chorando? Ana chorando. E eu tive uma experiência com essa passagem. Em dezembro do ano passado, eu estava levantando cedo, tinha uma bicicletinha velha lá na minha casa, eu levantava e ia fazer essa bicicletinha. E nisso, fazendo essa bicicletinha, ouvindo a palavra de Ana, né? Ouvindo aquela palavra, um pouquinho antes eu tinha falado assim para Deus, assim, Senhor, eu estou me sentindo inútil. Senhor, eu sou uma inútil. E chorando e pedalando e as lágrimas caindo e falando com meu Senhor, me sinto inútil. Não estou fazendo nada, não estou servindo para nada. E aí a presença de Deus era muito grande, desci da bicicleta, ajoelhei lá no chão e comecei a chorar e falar com Deus, e chorar e falar com Deus. De repente, eu senti um gosto de sangue na minha boca. E sentindo esse gosto de sangue na minha boca, eu falei assim, eu pensei comigo, não é nada não. Deve ser gosto da minha boca mesmo. Mas eu vou cuspir. Cuspi assim no chão. Uma poça de sangue saindo da minha boca. Sabe o que eu fiz? Satanás do inferno, você não vai me parar. Eu não vou ser inútil, não. O meu Deus vai me levantar. Aleluia, glória a Deus. E comecei a orar, comecei a clamar o sangue de Jesus. Senhor, eu não aceito Satanás me tocar. Eu não aceito Ele colocar isso dentro do meu coração. Senhor, eu levanto. Quando eu ouvi aquela palavra de Ana, quando ela diz assim, então Ana se levantou. Aleluia, glória a Deus. Ana parou de chorar e tomou uma atitude. É assim nós também. Para de chorar e toma uma atitude. O que ela deve fazer? Foi para a presença do Senhor. Foi clamar ao Senhor. Ela clamou tanto, ela se demorou tanto na presença do Senhor, que ele pensou que ela estava embriagada. E de fato ela estava embriagada pela presença do Espírito Santo. E é assim que nós devemos viver, embriagadas com o Espírito Santo de Deus. E se a gente não se embriagar dele, a gente não está perdidas.
E a partir daquele momento, eu orando e clamando, bate na porta da minha casa, hoje o atual prefeito. Eu até fiquei assustada, né? Porque e a gente sentado, reunindo toda a minha família lá. Ele chegou e, conversando conosco, ele perguntou se eu gostaria de ser a secretária municipal de antidrogas. Eu olhei meu marido e falei, se meu marido deixar, eu vou. Ele perguntou, você quer? Eu falei, sim, eu quero. É a resposta de Deus na minha vida. Porque ele achou, Satanás achou que eu ia ser inútil. Mas Deus mostrou, não, peraí. Eu tenho algo novo para a vida dele. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho algo novo sobre ela. E você tem que ver que maravilha que tem sido. São mulheres que eu atendo, são mães, são mulheres que estão viciadas, homens, mas todos passam, todos recebem oração, todos recebem uma palavra. Ninguém sai de mão vazia. Precisamos ser referência. Aonde nós estivermos, aonde você estiver, onde você estiver trabalhando, onde o Senhor te chamar para fazer alguma coisa, seja referência. Seja referência de Deus. Quantas pessoas que um dia serviram ao Senhor com tanto amor, com tanta alegria, com tanta graça, hoje nem sabem quem é Ele. Nem sabem clamar pelo nome dEle. Mas a gente vê que as pessoas querem viver. As pessoas querem viver. Não, eu quero viver a vida. Eu quero aproveitar a vida. O tempo é curto demais. Mesmo, é muito curto. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele já está às portas. Então nós precisamos pedir ao Senhor e falar, Senhor, que a minha motivação seja uma motivação de fruto, de servir ao Senhor verdadeiramente, de fazer um concerto. Quantas pessoas precisam ter um concerto com Deus? Precisa se consertar com o Senhor. Gente, isso está muito rápido. Fui visitar uma pessoa semana retrasada com assistente social, membro da minha igreja, ela assistente secretária também, assistente social. E lá dentro dessa casa, nós entramos dentro dessa casa, e a hora que nós entramos na casa, o Espírito Santo falou para mim, observa tudo. E nisso a Isabel saiu para fora, o Senhor falou assim para mim, assim, eu vou levar essa mulher. Eu olhei assim para casa e o Senhor falou assim, o Ismael vai morar nessa casa. Saímos não, vamos ver. Isabel voltou, eu falei, como a senhora chama? Falou o nome dela. A senhora quer declarar o nome do Senhor hoje? A senhora quer receber Jesus como o único, suficiente Salvador da vida da senhora? Ela olhou para mim e falou, quero. E ali fiz a oração de confissão com ela. E aquela mulher se declarou serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No domingo nós iríamos buscá-la para ir para o culto. Ela ligou, falou assim, não dava para ela ir. Naquela mesma semana, o Senhor recolheu ela. O tempo está próximo. E Deus está salvando pessoas que não conhecem Ele. Pessoas que não sentaram onde você sentou. Pessoas que não tiveram que ensinar-se. Deus está salvando. Aquela mulher no passado, a vida dela era promíscua. Deus não quis saber.
Mas eu e você, que se assenta nesta mesa, que come na mesa do rei, nós vamos ter que prestar conta para ele. Nós teremos que prestar conta. Então nós precisamos despertar. Como você chama? Ana Maria. Ana Maria, Deus manda te falar assim: o tempo é curtinho, curtinho. Corre. Corre. Esse Deus que nós servimos é um Deus que não se brinca e não se zomba. Esse Deus que nós servimos, Ele não está para brincadeira. Principalmente comigo e com você que conhece. Deus todos os dias nos dá a oportunidade. Deus deu uma oportunidade para Orfa e deu para Ruth. Mas só uma escolheu o Senhor. Só uma quis o Deus da Moabe. Só uma quis viver com o povo daquela mulher. Por que viver com o povo daquela mulher? Quer viver conosco. Mas aí talvez você fale, não, ele vai clamar demais. E daí aquele povo só fala aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós queremos um Deus da conversa. É só fala de oração, é de campanha, é de louvor. É só isso que vai ter no céu, gente. Aleluia. Isso tudo vai ter no céu. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo vai ter no céu. Então o Espírito Santo precisa nos despertar a nós nessa noite. Pedir ao Espírito Santo, Senhor, só tem um propósito na minha vida. Mas eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor propôs para mim. Eu estou querendo andar pelos meus próprios caminhos. Eu quero escrever minha história. Eu cansei de ser crente. Eu cansei, como diz o povo, esse povo é bobo, hein? Não é assim que fala? Esse povo é bobo, hein? Mas a gente vê que as coisas estão se afunilando, as coisas estão apertando. Vai nos outros países para você ver. Quando eu fui em Londres, eu tenho uma irmã que mora lá. Quando eu entrei dentro daquela nação, eu falei, gente, esse país não é o país do povo londrino, não. Aqui é o país dos muçulmanos e dos indianos. Esse povo está tomando conta do mundo. E eles vêm também com os seus deuses. Lá em Londres, já está sendo proibido você pregar. Você se ajoelhar diante do Senhor em praça pública. Você fazer um clamor. Isso está acontecendo, isso é real. Isso está chegando aqui também. Isso está chegando à nossa nação. Será que nós vamos ter a intenção do nosso propósito? Será que nós vamos negar Jesus? Ou será que nós vamos permanecer? Será que nós vamos dizer que não conhece? Será que nós vamos ter força para suportar as dores? A fome, a nudez? Porque a palavra de Deus fala que nada pode nos separar de quem? Do amor do Senhor. Não é a morte, não é a nudez, não é a fome. Aleluia. Por que Elimelec deixou sua nação e foi viver com outro povo pagão? Ele não creu na promessa de Deus. Ele não creu no Deus de Israel. Ele fugiu, saiu da posição. E quantas pessoas estão saindo da posição que Deus colocou? Quantas mulheres que não querem cumprir o propósito? É fácil? Não. Mas sempre vai
vai adiante de vós. É Ele que vai. É Ele que faz tudo. É com o rei Josafá. Quando o rei Josafá ouviu que vinha, acho que 2 exércitos contra ele, ele se prostrou diante do Senhor e clamou ao Senhor que viesse socorrer. Deus levantou um profeta, mandando dizer: não temas, meu filho, apenas com seus olhos você vai ver, só me adora. Só me adora. E aquele homem começou a adorar. Chamou o povo todo, o povo. Olha, vamos adorar o Senhor. Ele vai dar providência para nós. Mas mandou eles colocar as suas armaduras. Não é porque Deus vai na frente que você não tem que fazer nada. Todo o povo armado, todo o povo se levantou. E a partir do momento que eles se levantaram, só viram lá no vale todos mortos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da providência, que sempre providenciou, sempre providenciará um escape para cada um de nós. A gente, porque não tem tempo de eu contar a história da minha vida, porque eu sou um milagre. Aleluia. Nunca pedi a Deus prata nem ouro. Eu só queria Ele. Era só Ele que eu queria. Eu só queria conhecê-lo. Eu só queria tê-lo na minha vida. E Ele me deu muito mais. Ele foi acrescentando. Por isso, quando Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca Ele. As coisas para Deus é tão pouco, é tão pequeno. Não existe nada que Deus não possa te dar. Mas Ele precisa ver a motivação do seu coração. Você quer um carro para quê? Só para você passear, ou você quer dar caramba para os irmãos para a igreja? Hã? A gente quer muita coisa de Deus, mas às vezes a gente não quer dar nada para Deus. A gente não quer dar o tempo da gente. A gente não quer dar nosso coração. A gente não quer dar nossa cara. Senhor, aqui não. Esse dia uma mulher falou que era muito boa. E eu morro de medo de gente falar que é boa. E falou que é boa, que faz, acontece isso, que dá, que não dá. Eu falei: meu Deus do céu, mano, você não entendeu para nada. Aí eu se dormir, eu fui orar, que ele estava me incomodando. Eu falei: Deus do céu. Mas por que então está acontecendo tudo isso na vida dessa pessoa, Senhor? O Senhor falou comigo: é fácil dar o que sobra. É fácil. Dá o que você tem. Eu quero que você dá aquilo que você tem só um, como diz o Senhor para aquela moça que estava aqui. Só uma coisa que ela tinha. Só o coração. As pessoas não querem dar o coração para o Senhor, porque dentro do coração procede todas as coisas. A maledicência, a ira, a raiva, o rancor, a mágoa, a opressão, a depressão, tudo. As pessoas não querem dar o coração para o Senhor, porque sabe, se entregar na mão dele, ele vai ter que limpar, ele vai ter que transformar, ele vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração
coração na mão de Deus. Imagina agora Deus colocando a mão no seu coração. Imagina só o que Ele pode fazer no seu coração. Você imaginou você amanhecer pensando só nele, adorando só Ele, dizendo: Senhor, como eu te amo, Senhor. Ah,